São Paulo foi eliminado. Palmeiras, mais uma vez, em uma final pela 7ª vez. A hegemonia palmeirense. Aí você vai falar assim, deu sorte que o Corinthians não passou, senão perderia. Mas é contra o Novo Horizontino, beleza, um jogo difícil, mas vamos falar de São Paulo e Palmeiras. São Paulo foi garfado, o Palmeiras neutralizou. Me fala um pouco o que você achou desse jogo. O primeiro tempo avassalador do Palmeiras, em cima do São Paulo. E todos os São Paulo, ninguém entendeu por que ele colocou o Luan em campo, deixando o Danielzinho, que vinha bem, no banco de reservas. Né, uma arbitragem complicada, né, que marca um pênalti que não foi, né, pro São Paulo, e o que foi ela não marca. Então isso prejudica demais, mas nada tira os méritos da equipe do Palmeiras, o brilhantismo do Abel em ser grande, em poder qualificar a sua equipe, colocar a sua equipe grande em semifinal, em mata-mata. O cara realmente é diferenciado em tudo que ele faz. E o Palmeiras fez por merecer essa brilhante vitória. Marcos Assunção. Pois não. O que você ia falar, vida? Não, é que o Marcelinho falou que não tira os méritos do Palmeiras, mas no começo do segundo tempo, você começar 1-1 é outro jogo do que você começar 1-0, né? Fica muito mais difícil você correr atrás depois. Aquele pênalti ali poderia mudar muita coisa do jogo. Mudaria o panorama da partida. Marcos Assunção. Pois não, meu parceiro. Meu irmão, mais uma final, time com 11 jogos invicto aí contra o São Paulo, que não perde para o São Paulo, jogando no campo de plástico ou na grama natural. Mas prevaleceu a soberania palmeirense, mais uma vez, jogando na sua casa, né, da grama de plástico. Juca, jogou muito bem. Se eu falar pra você que foi um clássico maravilhoso, eu vou mentir pra você. Num jogo Palmeiras e Fluminense foi um jogo muito melhor do que essa semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras, ele fez 2 gols e ele teve além desses 2 gols, uma única oportunidade, que foi uma bola com o Piquerez, uma jogada com o Vitor Roque, pelo lado esquerdo, que o Piquerez ele é acostumado a chegar na linha de fundo assim e chutar mesmo para gol, porque ele é acostumado a fazer gols. Diferentemente de alguns outros laterais que em outros momentos poderia ter cruzado e o Alan estava Mas fica rolando a bola pra trás, não é, ô Enzo? Não é, Enzo? Qual que é o teu problema, irmão, que você não consegue cruzar, irmão? Não sabe apertar o triângulo, não? Todas as bolas de fundo voltam pra trás, irmão. Faz a banana na área. Ó o Caleri, cabeceia bem, Luciano, irmão. Desculpa. Cruza uma bola. Desculpa, quem é esse? O Enzo. Então, Juca, aí, nessa bola, o Alan tava fechando ali pelo lado direito, de repente ele cruza rasteiro, o Alan poderia ter feito o terceiro gol. O segundo, na verdade, porque o terceiro veio depois, né? Então, e só. Depois teve um chute do Maurício, que o Marcos Antônio deu um carrinho ali, a bola saiu para fora e não teve nenhuma outra oportunidade. O Palmeiras foi mais eficiente, porque um time da grandeza do São Paulo não pode entrar numa semifinal de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, um dos melhores times do Brasil, jogar do jeito que jogou. Palmeiras, o São Paulo foi ridículo em campo. Muito apagado. Ridículo em campo. O São Paulo não criou nenhuma... O São Paulo só chutou uma única vez no pênalti do Caleri. E a gente, né, o ano passado falava da final do Palmeiras. A semana passada nós falamos da final do Flamengo, que não atacou, não teve chutes a gol. E aconteceu isso novamente numa semifinal de Campeonato Paulista, entre Palmeiras e São Paulo, onde o São Paulo não deu um único chute no Carlos Miguel. Uma única oportunidade de perigo contra a equipe do Palmeiras. Então é muito pouco para o São Paulo. Então o Palmeiras ganhou. Não fez muita força para ganhar, Juca, de verdade. O São Paulo melhorou depois da entrada do Danielzinho. Só. Tá certo? Que é um outro jogo, né? Danielzinho e Marcos Antônio. Aí eu pergunto, Souza, Marcelinho, nós que jogamos, o Ivan também, é jornalista. Cara, se você tá com desconforto, meu irmão, eu sou titular, é uma semifinal contra um grande clube como o Palmeiras. Irmão, eu vou pra se machucar. Pelo menos eu Que tentei. se dane, meu. Eu quero é jogar, eu Se quero vier fazer... outro no meu lugar lá na final, Que mas se deixa eu dane, chegar. meu. Vamos precisar Mas chegar eu lá. preciso passar pra final.
Eu quero jogar. O Crespo, não, nada de colocar ó, o Luan, que tá aí quanto tempo sem jogar. Né? E a gente vê, o Luan não tá em forma. Aquilo ali não é forma de jogador, irmão. Verdade. Daquele tamanho, não joga. Você vê que a bola queimava no pé dele. Quando logo a primeira bola que ele pegou, ele já escorregou. A bola, se vocês pegarem e olharem o VT do jogo, saiu a bola chegou nele, ele já escorrega. Sorte que ele levantou e ainda deu para recuperar a bola. Verdade. Mas ele escorregou na primeira bola. Então, cara, e Danielzinho no banco, o melhor jogador de São Paulo, um dos melhores jogadores de São Paulo, você vai deixar fora Principal atleta no numa meio-campo de São Paulo. semifinal de campeonato paulista. Onde você vai jogar, não é que você vai jogar contra os times do interior, não. Você vai jogar contra o Palmeiras, que é um clássico. Você tem que estar os melhores, tem que ter os melhores. Aí depois, na segunda metade, que vai colocar o cara. E o São Paulo melhorou na segunda metade. Marcos Antônio brilhou mais, corria, mas não... Era aquele passe só pra trás e pro lado. Sozinho, não tinha quem Depois lesse que o o jogo Danielzinho com ele. entrou, ele começou a dar passe, começou a ir pra frente, começou a pifar os caras. Só que não, muito pouco pro São Paulo, Juca. Muito pouco não. Nada. São Paulo não jogou nessa semifinal, Juca. Ivan Drago, pagando aposta pela primeira vez, pegando uma aposta pela primeira vez. Olha que bonitinho, corta pro Ivan Drago. Olha que fofo. Olha o olhar clínico, cirúrgico de quem vai ler esse jogo de uma maneira sucinta e objetiva, no olhar crônico de quem perdeu uma aposta. Ivan, quem errou mais? O São Paulo dentro de campo ou o Hernan Crespo na sua escalação? Me comenta sobre essa derrota do São Paulo, essa eliminação do São Paulo na semifinal do Paulistão. Eu acho que quando ele coloca o Luan, e a gente pode falar sobre o momento físico do Luan, muda bastante a configuração do meio-campo, porque ele perde um jogador com mais capacidade de criação. Porque a gente vinha falando do meio-campo do São Paulo com a dupla Marcos Antônio e Danielzinho. Quando Que ele é uma tira- dupla mais ofensiva. Exatamente, mais criativa, vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Mas, para mim, o Luan foi o menor dos problemas. Uhum, concordo. Mais uma vez, o São Paulo se mostra... Mais uma vez, o São Paulo se mostrou Seu amigo, seu parceiro, por isso que você concorda. com Eu o Luan. concordo porque a culpa não foi só dele, irmão. Ah, não, desculpa. Eu Não, sei que você vai posso continuar. só concluir? Posso só concluir? Mas não concordo. Porque é o seguinte, você pega o São Paulo, vamos olhar por o time. São Paulo enfrenta 2 vezes o Palmeiras e toma 2 tacas. Uma com o time reserva. Exatamente. Isso, é é bom alternativo. pontuar. É, mas é bom pontuar, né? Alternativo. Mas tomou taca. É, mas é o time reserva. Isso Esse muda mesmo, bastante. esse mesmo time também não conseguiu segurar a vantagem contra o Corinthians na Neoquímica Arena, tomando um gol nos minutos finais, certo? E venceu o Santos sem o Neymar no Morumbi, porque o Santos também é um time hoje em crise, certo? Então, para mim, a postura incomoda bastante. Não é um time sangue nos olhos, não é um time faca nos dentes, certo? É um time, em determinados momentos, se comporta de uma maneira frouxa. E aí, você vai olhar para o Luan, mas vamos lá. Lucas, Luciano e Caleri, desses você vai exigir, ou não? Dá para Muito. exigir ou não dá? Muito. Beleza? Um time pesado, que tem muita dificuldade de competir contra equipes que são melhores do ponto de vista físico, porque quando você enfrenta o Palmeiras, você está olhando para uma equipe organizada, boa tecnicamente ou ótima tecnicamente e intensa. É um jogo físico. Você precisa ganhar combates o tempo inteiro. O Palmeiras sobe para sufocar a marcação, a saída de bola do adversário, porque ele tem saúde para isso. Você consegue fazer isso com Luciano, Caleri e Lucas na frente? Não, porque eles não conseguem marcar e nem dar contra-ataque. Não consegue. E outra coisa, vamos olhar para o histórico desses jogadores. Você é São Paulino, certo? Você pega o Luciano é um cara que entrega aí 14, 15 gols por temporada. Não, 17, 18. Tá, Pode subir tudo um bem. pouquinho mais. Pode subir um pouquinho mais, beleza. Aí você olha para o Caleri tá voltando de uma lesão séria, é um cara também que se mata lá na frente, mas tem as suas limitações técnicas, certo? Aí eu espero bastante do Lucas, pelo comprometimento que ele tem, o amor pela camisa, e é um baita cara. Pela Baita qualidade jogador de técnica. futebol, Sim. certo? Quando foi a última vez que o Lucas decidiu um jogo grande? Um jogo grande, o São Paulo, o último jogo grande do São Paulo, você pode falar que é uma semifinal ou um jogo do Contra o mata-mata, foi o Santos. último mata-mata. Contra o Santos ele foi bem.
Mas ele tá falando, jogo grande que ele fala de jogo decisivo, de mata-mata. Que ele enfiou assim. o jogo no bolso. Mas o último jogo que o São Paulo joga bem o mata-mata, o São Paulo se classificou. O que o Lucas não foi bem, o time inteiro também não foi bem. Eu também acho, só que você vai esperar mais dos grandes jogadores. É isso que eu tô falando. Sim. Se eu tenho o Souza, eu vou cobrar o Souza. Se eu tenho o Marcelinho, eu vou cobrar o Marcelinho. Primeiro que você não pode mudar a característica do seu time por causa do outro time. Até porque a sua característica tem dado certo, tem dado resultado. Com certeza. Eram 8 jogos até o jogo de ontem de invencibilidade. Então, no jogo passado, quem jogou foi o Pablo Maia. E o time ganhou. Pablo Maia e Danielzinho. Isso. Vamos titular. Não, no jogo do Coritiba. Ah, tá. Não, porque você falou no Paulista. Do Coritiba. Então, para mim, se ele fosse mudar, eu também tinha a informação que o Danielzinho estava machucado, não estava 100%, mas também tem informação que o Danielzinho jogou já jogo pior do que ele estava ontem. Com mais dor e pior da lesão do que ele estava ontem. Então, para mim, se ele tivesse que fazer algo que não fosse a entrada do Danielzinho no início do jogo, o substituto, na minha concepção, Imediato seria Pablo Maia. Por quê? É um cara que está com mais ritmo de jogo. Sim. O Luan, sabe quanto tempo o Luan jogou esse ano? Acho que só um tempo contra 20 o Curitiba. minutos. Isso. 20 minutos só. 20 minutos. Contra o Curitiba, foi isso? Você não pode arriscar em mudar um time pensando na característica do Palmeiras, porque assim, ninguém aqui é idiota ou ninguém aqui vai discordar que o time do Palmeiras é melhor que o time do São Paulo.